Lucas, capítulo 19. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este o chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura, e correndo adiante, subiu uma figueira brava, para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém passar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também a esse filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E ouvindo eles essas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola. Porquanto estava perto de Jerusalém, cuidava que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Disse, pois, certo homem nobre, partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: Negociai até que eu venha. Mas os seus concidadãos aborreciam-no e mandaram após ele embaixadores, dizendo: Não queremos que este reine sobre nós. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse para chamar aqueles servos a quem tinha dado dinheiro, para saber que cada um tinha ganhado negociando. Veio o primeiro, dizendo: Senhor, em tua mina rendeu 10 minas. E ele lhe disse: Bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. E veio o segundo, dizendo: Senhor, a minha mina rendeu 5 minas. E este disse também: Se tu também sobre 5 cidades. E veio outro, dizendo: Aqui está a tua mina, que guardei no lenço, porque tive medo de ti, que és um homem rigoroso, que tomas o que não pusestes e cegas onde não semeaste. Porém ele lhe disse: Mal servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que sou homem rigoroso, que tomo o que não pus e cego o que não semeei. Porque não puseste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu, vindo aí, exigisse com juros? E disse aos que estavam com ele: Tirai-lhe a mina, e dai o que tem 10 minas. E disseram-lhe eles: Senhor, ele tem 10 minas. Pois eu vos digo que qualquer que tiver, ser-lhe-á dado, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. E quanto àqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. E dito isso, ia caminhando adiante, subindo para Jerusalém. E aconteceu que, chegando perto de Betfagé e de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, mandou 2 dos seus discípulos, dizendo: Ide à aldeia que está defronte, e aí, ao entrardes, achareis preso um jumentinho, que em nenhum homem ainda montou, soltai-o e trazei. E se alguém vos perguntar por que soltais, assim lhes direis: porque o Senhor precisa dele. Indo que haviam sido mandados, acharam como lhe dissera. E quando soltaram o jumentinho, seus donos lhes disseram: Por que soltais o jumentinho? E eles responderam: O Senhor precisa dele. E trouxeram-no a Jesus, e lançando sobre o jumentinho as suas vestes, puseram em cima, e indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando já chegavam perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E disseram-lhe dentre a multidão alguns dos fariseus: Mestre, repreende os teus discípulos. E respondendo ele, disse-lhes: Digo-vos que estes se calarem, as pedras clamarão. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. E dizendo: Ah, se tu conheceste também ao menos nesse dia teu
O que há na tua paz? O que a tua paz pertence? Mas agora isto encoberta aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão e estreitarão todas as bandas, e te derribarão a ti e teus filhos que dentro de ti estiverem, não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. E entrando no templo, começou a expulsar todos os que nele vendiam e compravam, dizendo-lhe: Está escrita: a minha casa é casa de oração, mas vós fizeste dela covil de salteadores. E todos os dias ensinava no templo, mas os principais dos sacerdotes e os escribas, os principais dos povos, procuravam matá-lo. E não achavam meio de o fazer, porque todo o povo pendia para ele, escutando. No capítulo 18, no versículo 38, as pessoas que louvavam a Deus por dar-lhes um rei humano tiveram uma ideia errada a respeito de Jesus. Esperavam que ele fosse o líder que estabeleceria a nação judaica e a sua antiga glória. Deste modo, ficaram surdos em relação às palavras dos profetas e cegos. E quando a verdadeira missão de Jesus, quando se tornou aparente que Jesus não faria o que esperavam, muitas pessoas que o saudaram se voltariam contra ele. No 39 e no 40, os fariseus pensaram que a aclamação da multidão fosse sacrilégia, blasfema. Não queriam que alguém desafiasse o poder e a autoridade deles, nem desejavam uma revolta, pois esta atrairia o exército romano contra eles. Então pediram a Jesus que mantivessem o povo calado, mas ele disse que, se caso as pessoas se calassem, até as pedras clamariam de alegria. Por quê? Não porque Jesus estivesse estabelecendo o poderoso reino secular, mas porque estava estabelecendo o reino eterno de Deus, a razão para a maior de todas as comemorações. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigada pela tua palavra. Sabemos que o Senhor é poderoso e fiel. Ajuda-nos a ser praticantes e não somente ouvintes da tua palavra, enganando-vos a vós mesmos. Muito obrigada, Senhor, porque lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para o nosso caminho. Ajuda-nos a servir de maneira como tu desejas, para que nós venhamos a fazer. Revela qualquer área da nossa vida em que nós venhamos a contribuir para alguém nesse momento. Abra os nossos olhos para ver a necessidade. Concede-nos o coração generoso para dar aos pobres. Ajuda-nos a ser uma boa dispenseira das bênçãos que tu deste ao compartilhar com outros aquilo que temos. Ajuda-nos a quem tu desejas que nós venhamos a estender a mão, seja nesse instante. Enche do teu amor por todas as pessoas e nos ajuda a transmitir de uma forma que possamos ser claramente percebidas. Usa para tocar a vida de outros com a esperança que há em nós. Ajuda-nos a dar a ti de tal maneira como devemos. Não queremos roubar de ti nada que lhe é devido. Senhor, sabemos que onde está o nosso tesouro, ó Pai, ali estará o nosso coração. Que o nosso coração esteja em servir ao Senhor. Obrigada, Senhor. Nos mostra o que tu desejas que nós venhamos a fazer no dia de hoje, a fim de sermos uma bênção para outros ao nosso redor. Te pedimos especificamente que mostre como podemos servir a nossa casa, a nossa família, os nossos amigos, a nossa igreja, as pessoas que tu colocaste na nossa vida. Não queremos estar envolvida com a nossa própria vida a ponto de ver as oportunidades de ministrar a vida de outros. Mostra-nos o que tu desejas que nós venhamos a fazer e capacita para fazer. Faze com que nós venhamos a ser as tuas fiéis intercessoras e ensina-nos a orar em poder. Ah, Senhor, nos ajuda a fazer uma grande diferença no mundo, por estares trabalhando por nosso intermédio para tocar a vida de outros, para a sua glória, Pai. É isso que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém.